todo esse exercício que o filme propõe, pela riqueza de elementos, né? Eu comentei paranoia, vocês vão ver que depois aparece o trauma, né? O próprio trauma da perda, o próprio luto que aparece aí nesse contexto, os delírios, o uso da bebida, tudo isso. Mas claro que se eu pudesse escolher algo para falar assim, por que mexeu tanto comigo, né? Por que esse filme me traz para esse lugar de refletir sobre? É porque, além dessa nossa forma de lidar com a realidade, como se nós estivéssemos vendo algo que está lá fora e não querendo que isso de alguma forma afete a nossa própria noção do mundo, a forma como nós simbolizamos as nossas vidas, e eu fiquei com essa mensagem do quanto que nós, como terapeutas, como psicanalistas, também passamos por esses experimentos, né, por esses desafios de conseguir trazer uma escuta capaz de entender essas verdades, essas singularidades, toda essa subjetividade que está ali e, de fato, ter essa condição de ofertar uma escuta capaz de ouvir com o meu próprio inconsciente o inconsciente do outro. Então eu percebo que esse filme nos permite muitas vezes viver esse lugar do quanto a gente começa a fazer alguns juízos de valores, né? Começa a querer dar forma para essas cenas que aparecem, para essa narrativa que vai acontecendo, como se realmente a Anna Fox ela tivesse doida, né? Vamos falar assim, está delirando, está alucinando, né? Essa combinação de medicamento, álcool e com todos os processos que ela viveu na vida dela não está fazendo bem para ela. E o filme mostra para a gente algo um pouco além disso, que mesmo por trás de todos esses delírios, e aí eu me lembro muito do que o Freud dizia, né? Existe muitas verdades, né? Existe muitas mensagens verdadeiras por aí. E algumas vezes eu me questiono, né? E eu vejo esses dias dando uma estudada um pouco sobre o método, né, psicanalítico. Eu vejo quando Freud fala, não, ok, né? Todos nós sabemos que o objeto principal, né, de terapêutico da psicanálise seriam os neuróticos, né? Seriam os neuróticos mais fáceis, né? Da gente, vamos usar essa expressão, né? Da gente conseguir minimamente manter esse processo que a gente chama de processo transferencial. A transferência contra a transferência, uma boa comunicação, né? Uma associação livre, uma escuta flutuante, enfim, que nos permitiria viver isso. Que talvez com o psicótico isso não seria tão possível. Mas é interessante que ele mesmo deixa entrever e deixa algumas mensagens que talvez não naquele momento nós poderíamos pensar num processo de acolhimento para os psicóticos. Até porque ele o tempo todo ele sinaliza o quanto que essa linha, esse limite entre a neurose e a psicose, ele é um limite muito sutil. Né? A gente transita muito rápido, né? desse estado meio persecutório, meio paranoico, meio histérico, para a psicose assim. Né? E não que o neurótico seja melhor do que o psicótico. Né? Eu até gosto muito de uns exemplos que ele dá, e que faz muito sentido, né? Porque o psicótico ele cria esse mundo, né? Essa fantasia, mas ele assume que ele está vivendo esse mundo, que ele está vivendo essa fantasia, né? Ele está ali quase que entregue a essa fantasia, todas essas projeções alucinatórias, esses delírios. E nós não, nós criamos tudo isso, mas negamos tudo isso que nós criamos. Né? E aí a gente vive nesse conflito, né, entre aquilo que nós idealizamos na nossa cabeça, tudo aquilo que nós vivenciamos como afetos, sentimentos e relações e por aí vai, com
né, esse mundo aí fora, né? Então, assim, parece que a gente vive, sempre nesse lugar da ambivalência, né? Essa coisa meio paradoxal, essa coisa um pouco contraditória, um pouco dual, assim, como se nós vivêssemos um ideal ou estivéssemos ali sonhando, projetando um ideal, mas que a realidade fosse bem diferente disso. Então a gente acaba vivendo quase que realidades paralelas, né? Quase que dois mundos em função disso. Então acho que esse filme, esse exercício nos permitiu, e aqueles que participaram e acompanharam hão de concordar comigo, que embora toda a riqueza, ele me trouxe para esse lugar da reflexão. Assim, por que nós desacreditamos tanto? Por que nós sempre estamos colocando a nossa bagagem, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos, o desejo do analista, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos como possível caminho interpretativo dessa verdade, desse significante, desse significado? É interessante pensar nisso. E eu acredito que o filme nos permite viver esse lugar, né? Se dar conta de que essa escuta psicanalítica, por mais que eu entenda que a neutralidade ela não é um exercício muito fácil, mas a escuta psicanalítica ela deveria ser realmente uma escuta livre, né, daquilo que nós acreditamos, do nosso próprio desejo, mesmo do nosso desejo interpretativo de dar significado, de dar sentido àquilo que está sendo narrado. Porque comumente o que nós fazemos, a gente tem quase que essa ansiedade de querer simbolizar, interpretar, devolver algumas coisas para o nosso analisando, demonstrar para ele se aquilo faz sentido, se não faz sentido, e talvez nessa ansiedade, nesse lugar que a gente ocupa de querer dar ou entregar uma interpretação, produzir um efeito analítico de fato nesses nossos encontros, a gente acaba incorrendo em alguns erros por não conseguir de fato ouvir essa verdade que está por trás de todas essas narrativas. Então, o caso da Anna Fox, ele nos permite realmente entender um paciente, vamos imaginar ela como um possível analisando, com todos os elementos da paranoia, da histeria, dos medos fóbicos, né? As fobias ali, controlando um pouco, direcionando a vida dela, né? A gente vê algumas questões relacionadas à adicção, a essa compulsão à bebida, ou também a busca da bebida como forma de fugir da realidade. E não é muito diferente quando nós pensamos na Ana, que vê esse mundo lá fora, que interpreta essas histórias, que interpreta esses acontecimentos externos através da sua própria perspectiva. Então, se a Ana interpreta essas janelas que ela acompanha através da sua própria janela, através do seu próprio instrumento, que é, né, o teu instrumento psíquico, né, com todos os outros, vamos falar, sentidos que podem estar comprometidos ou não, mas nós percebemos que ela vai dando sentido e significado a tudo isso. E é esse sentido que importa para nós. Né? O que ela vê, como ela significa, de que forma ela percebe, isso é muito importante para nós, porque aquilo que a Ana vê lá fora diz muito sobre o que a Ana vivencia internamente, diz muito sobre como a Ana tem se sentido como sujeito, como ser humano, ou que pulsões são essas, né? Que sentimentos são esses, que emoções são essas que estão ali presentes na história da Ana, de forma que ela ouve gritos, ela percebe ameaças, né? Então, você percebe tudo isso, mas algo que talvez vocês tenham observado, a Ana parece viver esses ápices, né, do comportamento melancólico
ao maníaco, né? A gente percebe que ela sai ali um pouco daquele processo triste para um processo de risos, de alegria e que você fala do que é que a Ana está rindo de fato, né? E esse comportamento, ou esse não com toda essa clareza que a ficção nos traz, mas esses episódios melancólicos e maníacos, eles são muito comuns. A gente lida com bastante frequência, não só como sujeito, né? Dentro da nossa própria singularidade, da nossa própria história de vida, né? Mas nesse processo também clínico, né? No atendimento aos nossos pacientes, no atendimento ao analisando. Então, isso é algo bem comum. E às vezes a gente fala, nossa, como que a pessoa saiu do melancólico, da tristeza, da angústia para a alegria, né, ou para uma aparente, ai, tá tudo ótimo, tá tudo resolvido, eu tô bem, né, que bom, eu tô conseguindo resolver minha vida, eu tô conseguindo seguir adiante, e a gente percebe muitas vezes esses picos, né, de ambos aí, que também demonstram aí claramente para nós que provavelmente esse processo depressivo ele continua, né? Ele só está tendo algumas alternâncias aí, algumas alternâncias de humor. Bom, eu gostei muito quando eu fui buscando algo sobre o filme, lendo, explorando um pouco mais, entendendo, que eu vejo que essa história acontece em Nova York, né? E eu fiquei pensando muito como que também é essa vida nossa, né? Como que é lidar com essa vida nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, que realmente parece que só nós percebemos o que está acontecendo aqui dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa morada. E nem sempre nós nos damos conta de tudo que acontece na nossa morada, mas nós temos percepções disso que acontece. E eu percebo que essas percepções elas podem até ser inferidas em diversos momentos